Boa noite, meus irmãos. Saudamos a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se houver alguém nos visitando, que sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, irmãos, depois de tantos recados, eu tenho mais um recado aqui para vocês, tá? Só que é um recado da palavra de Deus, tá? Então, eu queria convidá-los a que abram as suas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. O apóstolo Paulo foi um plantador de igrejas e ele plantou uma igreja na Galácia. E esta igreja estava se desviando do Evangelho pouco tempo depois de ter sido implantada. E Paulo, então, escreve uma epístola, uma carta, para a igreja da Galácia. E nós vamos ler alguns textos desta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E Paulo aparentemente estava indignado, bravo, irritado com a situação da igreja da Galácia, visto que eram seus filhos espirituais, aqueles cristãos. Então nós encontramos muitos elementos importantes do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus nesta carta que o apóstolo Paulo mandou para a igreja da Galácia. Eu estou fazendo esse preâmbulo, meus irmãos, para podermos depois mergulhar um pouco melhor nesse texto. Aqui nós temos um pai que está lutando pelo destino eterno de seus filhos. É assim que eu vejo a carta aos Gálatas, né? Então, sempre valerá a pena nós lutarmos por almas, porque almas são eternas. Amém? E aqueles que com Cristo permanecem, com Cristo viverão para sempre. Amém? A promessa de Deus para nós não é desfrutarmos de coisas temporais, porque o próprio tempo é uma criatura de Deus. Deus nos prometeu recompensas além das criaturas, além do tempo, a eternidade. Amém? Então nós vemos aqui, nesta carta, um pai espiritual lutando corajosamente pela vida eterna de seus filhos espirituais. Eu costumo ensinar que todas estas cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento foram escritas porque existiam problemas nas igrejas. Então, se as igrejas no Novo Testamento não tivessem nenhum problema, nós não teríamos mais da metade do Novo Testamento. Mas esses problemas, muitas vezes graves, suscitaram a oportunidade dos apóstolos escreverem. E uma vez que escreveram, com a autoridade apostólica que Deus lhes havia dado, estas palavras tornaram-se escritura sagrada e estão aí na nossa Bíblia para nossa edificação e ensino. Amém, irmãos? Quantos estão sonhando com a igreja que não tem problema?
Muitos gostaríamos, né, de uma igreja sem problemas. E eu só estou lembrando vocês que quase todo o Novo Testamento foi escrito exatamente porque haviam problemas nas igrejas. E aqui então, no livro de Gálatas, obrigado, irmão, já tinha aí. De qualquer maneira, muito obrigado. E Paulo aqui então está lutando com um problema grande. Não é meramente um problema relacional, é um problema espiritual que está desviando uma igreja inteirinha da verdade do Evangelho. E os Gálatas, para quem não conhece a história, os Gálatas eram uma nação guerreira, de homens valentes, de guerreiros corajosos. E aqui eles começam a perder a luta para uma heresia, para uma doutrina errada, que está matando não o corpo físico deles, mas o destino eterno de suas almas. Então nós vamos ler um texto que começa, não podemos ler o livro todo, não há tempo para isso, mas eu vou começar com vocês do capítulo 1, no versículo 10. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa e depois vamos explicar o contexto. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quero aqui fazer um parêntese antes de continuar a leitura. Paulo foi um homem terrível. Ele perseguiu a igreja duramente. E as suas mãos estavam manchadas do sangue inocente de homens e mulheres e até mesmo crianças. Então, Paulo julgava estar servindo a Deus. Assim como a Inquisição, eles julgavam estar servindo a Deus, perseguindo, matando e queimando pessoas. Por isso que Blaise Pascal, naquele seu livro muito famoso, Pensamentos, ele diz que a maldade, ela é muito mais profunda quando ela tem motivação religiosa. Então, gravem isso na memória, né? Então, Paulo está dizendo aqui que ele perseguiu a igreja de Deus e ele devastou a igreja de Deus. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições
de meu país. Ele quer dizer aqui que ele ainda era mais judeu do que os judeus no que se refere à observância das leis e das tradições. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei a carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, obrigado, irmão, e voltei outra vez para Damasco. Esse texto aqui é um texto autobiográfico. Paulo está tratando de um testemunho a respeito de sua conversão. Então, apesar da pessoa perseguidora, e apesar de estar defendendo a Igreja de Jesus Cristo, Jesus decidiu salvá-lo. Isso não é surpreendente, irmãos? O nome desta mensagem de hoje é Graça Surpreendente. Quantos aqui já foram surpreendidos por Deus? Levante a mão. Deus nos surpreende. Sempre. O amor dele é surpreendente. A sua misericórdia, a sua graça nos surpreende. E ele diz então que Deus, através de sua graça, decidiu revelar o seu Filho Jesus através dele, o perseguidor. E Deus, assim fazendo, converteu-o quando ele ia com a autoridade do Sinédrio judaico para perseguir a igreja em Damasco. Não satisfeito em perseguir a igreja na Judéia, na Galileia, agora ele pede a autorização das autoridades judaicas para perseguir a igreja em Damasco. Damasco era um grande centro cultural e religioso na época. E Paulo, então, ele tem uma visão de Jesus a caminho de Damasco. Já se aproximando da cidade de Damasco, Jesus lhe aparece num resplendor de luz. E Jesus fala com ele. Jesus fala com ele em hebraico, meus irmãos. Paulo era um doutor da lei judaica. Jesus vem até você no nível onde você está. Não há nível tão alto que ele não possa alcançar. Não há nível tão baixo onde ele não possa descer para salvar um pecador. E ele fala então com Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra aguilhões, isso, dar murros em ponta de facas. E Paulo é levantado ali do chão empoeirado daquela estrada de Damasco, cego.
com aquele resplendor intenso do brilho da face de Jesus, ele ficou cego. E ele se converte, então, através do ministério de um servo chamado Ananias, homem de Deus, que foi enviado por Jesus até Saulo de Tarso. Uma vez convertido, ele sai de Damasco e fica por 3 anos na Arábia, recebendo instruções de quem? De Jesus. Amém? E aqui então, ele está falando um pouquinho do seu testemunho, né? Ele diz então que decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Esteve com Pedro. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E aqui então Paulo começa a chegar no assunto da controvérsia. Ele passou então pela Galácia e ministrou o evangelho da graça de Deus aos Gálatas. Mas depois passaram por lá outros mestres e disseram a eles: olha, além de receber a Cristo como Senhor e Salvador, vocês precisam serem circuncidados, vocês precisam, doravante, guardar o sábado, as leis dietéticas constantes na Torá e todas as tradições judaicas, né? E se não fizessem isso, não teriam acesso à salvação. E é este ensino, então, que Paulo, sendo judeu, e um judeu que excedia a todos os demais em judaísmo, ele está combatendo uma heresia sutil que se instalou na igreja da Galácia. A mesma heresia que pode estar permeando a mente de muitos cristãos nos dias de hoje. E esta heresia diz o seguinte: nós precisamos de Jesus, mas além de Jesus, precisamos de mais alguma coisa. Então, Cristo mais alguma coisa. É este o ensino que Paulo está combatendo. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a vossa liberdade, a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão.
aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam de ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. O que quer dizer isso? O evangelho da incircuncisão. Ele foi enviado por Jesus para evangelizar os não-judeus, enquanto Pedro foi enviado para a circuncisão, para os judeus. Esta linguagem que ele está usando. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os judeus, para a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas... Bom, é que eu vou pular esse texto que ele repreendeu o próprio apóstolo Pedro por causa dessas questões, não é? Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado, isto é, ele não recebe o perdão dos pecados por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Justificado aqui entenda-se perdoado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Senhor amado, usa estas palavras severas do apóstolo Paulo para nos revelar algo da verdade do teu Evangelho. Te agradecemos por aquilo que Jesus adquiriu para nós pecadores, na cruz do Calvário, com a sua morte, com a sua ressurreição. Senhor, que a nossa palavra de oração seja toda de gratidão
pelo perdão de nossos pecados e pela segurança da vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, então, voltando agora do texto para tentarmos explicar para vocês isso, a graça, na verdade, a graça do Senhor Jesus Cristo é algo inexplicável. Todas as religiões que existem colocam um determinado preço para se chegar até o Deus que eles pregam. É isso que nós podemos chamar de salvação através das obras. Então, temos que fazer alguma coisa. E aqui os Gálatas estavam sendo ludibriados por esta doutrina. Eles já haviam recebido a Cristo, mas alguém passou por lá e lhes disse que não era suficiente. Eles tinham que fazer ainda mais algumas coisas. E isso era um desvio da sã doutrina. E Paulo diz então no versículo 7 que eles queriam perverter o Evangelho. E se eles perdessem o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, eles estavam perdendo o próprio Cristo. Então, perdendo um pouco da verdade, eles estavam perdendo toda a verdade. Porque a Bíblia sustenta que o homem é pecador. A partir do momento da queda, o homem ele tem uma incapacidade espiritual para buscar e encontrar o Salvador. Eu fico pensando, a meu respeito, eu nasci em uma família razoavelmente religiosa, com padrões éticos e morais muito razoáveis, e busquei a Deus desde a minha infância. E somente fui encontrá-lo quando eu tinha 22 anos. Porque, na verdade, não fui eu quem o encontrei. Foi ele que me encontrou. Né? Então, a história de cada pecador, a minha e a sua, sempre vamos encontrar uma coisa: a graça surpreendente e incompreensível de Deus. Amém? Este favor imerecido e gratuito de Deus, que opera poderosamente na nossa mente, no nosso coração, para transformar as nossas vidas. Amém? A salvação que a Bíblia anuncia e que Paulo está defendendo aqui diante dos Gálatas, não é mediante o nosso desempenho moral, não é mediante o nosso desempenho religioso. Esta salvação não é dada porque oramos demais, ou jejuamos demais, ou porque entregamos esmolas demais. Queridos irmãos, vou usar uma expressão muito dura aqui, mas Deus não se vende por causa de moralidade e por causa de boas obras. Isto não quer dizer que a moralidade não seja importante. Isto não quer dizer que obras de caridade não sejam importantes. São muito importantes. Mas nós estamos aqui falando de algo mais importante. Nós estamos falando não de coisas que somos ou que fazemos aqui
nesta vida, mas estamos falando de algo que nos dá acesso à vida eterna. Somente pela graça de Deus. Sem a graça estamos perdidos e impotentes espiritualmente falando. Então, o que Deus Pai fez em seu amor por nós? Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que ofereceu a sua vida em resgate da nossa. Nós fomos então redimidos, comprados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu vou tentar interpretar para vocês o que Deus estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer: aceito a tua obra, meu filho amado, meu filho único. Eu aceito a tua oferta. E ele então ressuscita dentre os mortos. E isto é uma obra da graça para as nossas vidas. A partir deste momento, meus irmãos, da ressurreição de Jesus Cristo, Deus olha para nós e Ele nos vê através de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Se você crê que isso é algo grande demais, diga amém. Glória a Deus. Como que nós poderíamos compreender um ato de amor tão grande? Por que que Deus fez isso? Será que foi porque nós fizemos grandes obras? Ou porque tivemos uma fé extraordinária? Ou porque éramos melhores do que os outros? Não, Deus fez isso, meus irmãos, através desta palavra tão misteriosa, tão mal compreendida, através de sua graça. A salvação, então, é pela graça de Deus. A graça é este poder sobrenatural e misterioso que energiza a nossa vida a partir de um momento e faz de nós filhos de Deus. E nós não merecemos. O apóstolo Paulo, que está pregando isso, ele acabou de dizer aqui em Gálatas que ele devastou a igreja, ele foi um perseguidor, ele era terrível. E o pior de tudo, como diz Pascal, ele fez tudo isso com motivação religiosa, meus irmãos. Ele cria piamente que estava servindo a Deus, e estava matando pessoas inocentes. E Jesus salva este homem. Saulo merecia ser salvo, irmãos? Não. Agora vamos tornar a coisa um pouco mais pessoal. Você merece ser salvo? Esse pecador que vos fala merecia ser salvo? Também não, meus irmãos. Porque então Deus o fez? Fez por graça. E aí você perguntaria, mas pastor, isso é uma descoberta do Novo Testamento? Eu diria, não. O Antigo Testamento está cheio de exemplos maravilhosos da graça divina. José do Egito, né, quando reencontrou-se com seus irmãos, os irmãos estavam assustados
que ele então se vingaria agora que estava com a vida dos irmãos nas mãos. E ele era um homem muito espiritual. Ele diz: não temam, porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Deus me mandou na frente de vocês, de uma maneira muito estranha e dolorosa, não é? Mas ele disse: se eu não tivesse vindo na frente, toda a nossa família pereceria de fome em Canaã. Então, quem fez esta obra misteriosa? A graça de Deus. Amém? Aleluia. Um exemplo clássico, né, no discurso de Pedro em Atos 2, é que os judeus praticamente entregaram Jesus às autoridades romanas para que Jesus fosse sentenciado e morto pelos romanos. Mas Pedro vem e diz: olha, vocês na verdade fizeram isso, mas isso que vocês fizeram apenas serviu aos propósitos eternos de Deus. A graça agiu, meus irmãos, aleluia. Como compreender que Deus trabalha de uma maneira tão linda, tão amorosa, por caminhos tão estranhos para nós? Israel, no livro de Deuteronômio, Deus está falando com o seu povo, e ele diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E mais uma vez aqui nós temos a graça. Eu lhes pergunto, vocês que já leram o Antigo Testamento e sabem da história de Israel, Israel merecia esse amor? Não, não merecia. Mas não merecia mesmo. Porque Deus os amou, então, pelo mesmo motivo que nos ama. Sua graça surpreendente e incompreensível. Irmãos, existem mistérios em Deus que são incompreensíveis e insondáveis. Porque se nós pudéssemos compreender tudo dos planos e caminhos de Deus, então Ele não seria Deus, porque Ele estaria limitado pelos próprios limites do entendimento humano. Então Deus excede sempre o nosso entendimento. E a salvação que Ele nos dá é por pura graça. E isso nos ofende, nos humilha, porque nós somos, por natureza, muito orgulhosos. Nós gostamos de ser os nossos próprios salvadores. Nós gostamos de fabricar glória para nós mesmos. É a nossa natureza, né? É por isso que livros de autoajuda tornam-se best-sellers, os livros mais vendidos. Por quê? Porque alimenta esse aspecto do nosso ego egoísta. Nós queremos nos auto-salvar, nos auto-preservar. Mas o Evangelho do Senhor Jesus nos humilha primeiro, porque Ele nos mostra que não há nada que nós possamos fazer para comprar a salvação. Está entendido isso, queridos irmãos? A salvação é unicamente pela graça. E quero tornar a coisa um pouco mais exata. É graça
pura, porque graça com mistura não é graça. Quem aqui foi o pai ou é o pai que, ao dar um presente para o seu filho, chamou o filho, lhe deu o presente e lhe disse: toma aqui o teu presente, mas você vai ter que pagar a metade? Alguém já fez isso alguma vez na vida? Levante a mão quem fez. Ninguém fez. Porque se for pago, logo não é presente. Logo, se a graça nos fosse cobrado 1%, já não seria mais graça por causa desse 1%. Teria entrado 1% de trabalho humano na salvação. Então não seria perfeito. Então Deus nos justifica, Ele nos dá o perdão dos nossos pecados, mediante a sua graça. E a fé que Ele nos dá em seu Filho Jesus já é consequência desta graça. Amém? Pela qual nós devemos ser eternamente gratos a Deus. Amém? Paulo, então, está falando aqui para os Gálatas que essa ideia do outro evangelho que ele está dizendo, ele está chamando essa ideia que ensinaram os Gálatas de outro evangelho, que é Jesus, mas você tem que fazer mais alguma coisa. Então, você tem que encontrar uma outra maneira de merecer a salvação, porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário não foi, então, suficiente. E ele está falando duramente com os Gálatas que mudar o Evangelho é sinônimo de perder o Evangelho. Então nós somos salvos, segundo o ensino do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, por meio da obra de Cristo e nada mais. Se você colocar algum acréscimo, você perde tudo de uma só vez. E alguém diria então, mas pastor, e a vida de santidade? E o bom testemunho? Porque alguém poderia interpretar que esta pregação do apóstolo Paulo poderia suscitar uma permissão para pecar. E, na verdade, o apóstolo Paulo foi acusado disso. E no livro de Romanos, no capítulo 6, o livro de Romanos, esse capítulo 6 é muito importante. E ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É isso aqui mesmo que Paulo está dizendo no capítulo 2 de Gálatas. Eu estou morto para a lei, não é? Ele está dizendo aqui, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Quando foi que ele adquiriu esta graça? Volte lá em Romanos 6, e o argumento que ele está usando é no batismo. Amém? Aleluia.
Então, meus irmãos, nós precisamos colocar a nossa cabeça nesse travesseiro espiritual, que é a graça que nos foi concedida através do Filho de Deus. Mas, pastor, eu não tenho que fazer muitas coisas, por que a igreja então ensina que devemos orar, que devemos jejuar, né? Pois bem, queridos irmãos, a graça que nos foi dada, ela nos qualifica a todas as boas obras e disciplinas do Evangelho, mas como uma expressão de gratidão, e não para comprar salvação. É muito importante lembrar disso. Os filhos de Deus fazem boas obras, eles têm um bom testemunho, porque são salvos, não para adquirir ou comprar a salvação. Porque se fosse necessário ser bom para ser salvo, tínhamos que rasgar o capítulo 1 e 2 do livro de Gálatas, porque o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi um traste no caminho da igreja, um perseguidor, um sanguinário, e fazendo tudo isso em nome de Deus. Eu espero que esteja ensinando com clareza, porque se nós falharmos no conceito da graça, nós perdemos o Evangelho e perdemos a Cristo, como os Gálatas estavam também perdendo. Irmãos, alguém que recebe tamanha graça, incompreensível graça, sendo pecador, queria lembrar aquele texto do Evangelho em que Jesus, na casa de Simão, quando teve os seus pés lavados pelas lágrimas de Maria, seu corpo ungido. E Simão estava escandalizado de como ele havia deixado uma mulher pecadora tocar-lhe os pés e enxugar-lhes os pés com os seus cabelos. E Jesus falou uma coisa inesquecível: aquele a quem muitos pecados foi perdoado, muito ama. Mas aquele a quem poucos pecados foram perdoados, pouco ama. Assim, grandes pecadores, quando se apercebem de que jamais poderiam adentrar as portas da eternidade por si mesmo, e recebem tamanho favor e merecido da parte de Deus. Quando encontram o sorriso do Eterno, ao invés de uma maldição, de um apartai-vos de mim, pecadores, mas encontram um sorriso da parte de Deus. Isto é graça. Esses grandes pecadores amarão para sempre, servirão para sempre, não para adquirir a salvação, mas por profunda gratidão, profundo amor e adoração àquele que nos salvou. Amém? Eu vou contar uma história que eu ouvi de uma pessoa que tenho saudosa lembrança, que foi o Dr. Russell Shedd. E uma vez ele pregando, ele contou uma história que eu nunca esqueci. E eu vou aplicar essa história ao assunto da graça aqui. Ele contou então que, uma história fictícia, né? Um determinado missionário
estava num determinado lugar do mundo, e lá naquela cultura, naquela tribo, ele se apaixonou por uma moça da tribo. E naquela cultura, alguém que queria desposar uma jovem tinha que pagar um dote, não é? Pela noiva. E lá naquela cultura, naquela parte do mundo, que era uma cultura que dependia da pecuária, o dote era pago com vacas. Então, uma jovem valiosíssima, muito bonita, muito prendada, de excelente família, poderia valer um dote de umas 10 vacas. Mas uma jovem feia e não muito prendada, e com alguns, quem sabe, alguns defeitos físicos, não valia vaca nenhuma. Quem sabe um bezerro, uma bezerra, não é? E o missionário se apaixonou por aquela jovem, e quando foi falar com o pai da jovem, e o pai estava um tanto preocupado, ele falou: isso aí não vai querer dar nenhuma bezerra pela fulana, né? Ele achava que não valia grande coisa, não era bonita, não era estudada, não era isso, não era aquilo, e ele não estava contando nem com uma bezerra. E o jovem missionário, cheio de paixão, cheio de amor por aquela jovem, falou para aquele pai: eu vou dar 10 vacas por ela. E ele assustou, não é? Porque ele sabia que a filha não era de nenhuma vaca, como que aquele jovem ofereceu 10 vacas por ela, e deu as 10 vacas e casou-se com aquela jovem. E sabem qual é a moral da história? Ela se tornou uma mulher de 10 vacas. Esse é um exemplo maravilhoso da graça. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Meus irmãos, deveriam existir muitos crentes naquela época que deviam estar orando para cair um raio em cima daquele judeu, para acontecer uma tragédia com ele, e para deixar a igreja em paz, pois então Deus respondeu à oração, salvando-o, perdoando-lhe os pecados, inclusive aquele terrível de perseguir a igreja. E transformou de tal modo que agora ele poderia refletir a glória do Deus a quem ele perseguia. Deus revelou Cristo para o apóstolo Paulo, de modo que ele, doravante, pudesse revelar Cristo através de Paulo. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é a graça. Nenhum homem conseguiria construir um plano desse. Só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus pode se agradar de nós, nos olhar através de seu Filho Jesus. E isto é graça. O dia em que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz. E Deus Pai falou: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer, em quem me comprazo. Agora, o segredo do Evangelho é que se nós estamos em Cristo agora, por mais pecadores que tenhamos sido, o Pai nos olha através de seu Filho Jesus, e Ele pode nos dizer intimamente:
aquela voz íntima do Espírito Santo. Tu és o meu filho amado, em quem a minha alma tem todo prazer. Tu és a minha filha amada, em quem a minha alma tem todo prazer. Meus irmãos, o amor de Deus nos cura de toda miséria da rejeição, de toda a dor das feridas emocionais que foram abertas em nossa vida. Usando a história que o Dr. Shedd contou, às vezes nós nos sentimos uma mulher, um homem de nenhuma vaca. Achamos que não deu certo, que está tudo errado na nossa vida. Às vezes nos deixamos assolar pela tristeza, pelo sentimento de fracasso. Mas, meus irmãos, não é assim aos olhos de Deus. Deus Pai não vê nada errado em seu Filho Jesus. Deus Pai se agrada do seu Filho Jesus. Irmãos, você está na igreja para brincar de religião ou para ser um seguidor de Jesus Cristo? Se você está aqui para ser um seguidor de Jesus Cristo e não para brincar de igreja, você recebe a pura e plena graça de Deus como provisão para a sua justificação e para a sua santificação. Amém? Não importa o tamanho do pecado que você cometeu em sua vida. Não importa se você é uma pessoa moralista, ética ou até mesmo religiosa. Nada disso importa diante da graça. Ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho. E ninguém é tão ruim que não possa receber a graça do Evangelho. Sabe, queridos irmãos, o amor de Deus que se revelou em Jesus Cristo, Ele iguala todos os homens no que se refere à salvação. Todos então passaremos pela mesma porta. Todos então seremos movidos por Deus ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo e recebemos pelo perdão dos pecados este dom inefável de que Ele faz a nossa alma que estava morta reviver para sempre. Só Jesus pode fazer isso, meus irmãos. E só o Evangelho pode proporcionar esta verdade. Eu te desafio a pesquisar todas as religiões que existem nesse mundo. Pelo menos quase todas elas que eu conheço, eu já li, já pesquisei. Tem que ter uma moeda de troca para a salvação. Você tem que dar alguma coisa para receber a salvação que é oferecida ao pecador. O único que dá perdão de pecados e a salvação gratuitamente, mediante a fé em seu Filho Jesus, é Deus. E a única mensagem que propicia isso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há uma graça pura, um amor insondável que toca a vida do pecador. Pode ser o pior de todos os pecadores. O amor é o mesmo. A graça é a mesma. Amém? Aleluia. Queria convidar os músicos para subirem aqui. Aleluia. Deus seja louvado.
Eu não me considero um homem suficientemente sábio para falar sobre isso. Porém, eu admito que pregar o Evangelho é pregar a graça e o amor de Deus. A graça sem mistura nenhuma. É esse o Evangelho da Bíblia. Se estivermos crendo em outros evangelhos, ou quem sabe na salvação do homem pelo próprio homem, precisamos nos arrepender disso, que não vai nos levar a lugar nenhum. Vida eterna ninguém pode dar, somente Deus pode dar. Perdoar pecados, só Deus pode fazê-lo. E o preço, essa é a boa notícia do Evangelho, o preço já foi pago. Amém? E o seu nome é escrito no livro da vida, lá da contabilidade de Deus, e um carimbo em cima, pago, quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como o único Senhor, o único caminho, como a sua vida. Amém? Queria convidá-lo a ficar de pé e nós vamos orar neste momento. E se aqui porventura houver alguém que nunca tenha tido uma oportunidade de dizer para Deus: Senhor, realmente estou arrependido de tudo que sou e de tudo que fiz. E a partir deste momento, creio tão somente em Jesus Cristo, para perdão de meus pecados, e recebo humildemente o teu perdão e o teu Espírito Santo. Amém. Esta graça que energiza a nossa alma, o nosso espírito e nos transforma. Se houver alguém com esta necessidade, que a mão do Altíssimo possa tocar agora e dar o arrependimento e a fé em Jesus Cristo e o perdão dos pecados. E que o Espírito Santo do Deus Altíssimo venha reacender a lâmpada da tua alma que esteve apagada. Agora a tua alma vive, porque Jesus Cristo vive. Você pode esperar o melhor de Deus, porque no momento em que a tua vida está em Cristo, Deus, o Pai que fez os céus e a terra, o Altíssimo e o Todo-Poderoso, Ele te olha através de Jesus, e Ele te ama, e Ele te recebe. Pai bendito, exaltado seja o nome de teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela graça que nos foi concedida. Obrigado pelo sangue de teu Filho Jesus Cristo derramado pelo resgate de nossas almas. Obrigado pela ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, deixando vazia aquela sepultura, que foi o teu amém, ó Deus Pai, a tudo que Ele fez por nós. Obrigado por podermos estar aqui e por podermos ouvir o Evangelho. E humildemente te pedimos a graça de podermos pregar e ouvir o Evangelho de tua graça que nos surpreende a cada dia. Abençoa, Senhor, a tua noiva, a tua amada igreja, não somente perdoando, mas santificando, e que por gratidão e amor a Jesus tenhamos um
um desejo imenso de te servir, de te agradar. Tenhamos um desejo imenso de sermos santos e vivermos na conformidade da tua palavra. O Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje e sempre, no nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao Senhor com um cântico e depois nos despediremos na paz do Senhor.